Existem determinadas situações em nossas vidas, a qual, quando nós escolhemos ou tomamos certas atitudes que não agradam o nome do Senhor ou a pessoa de Cristo e que não convém, não vai segundo a palavra dele, infelizmente a nossa alma padece, o nosso coração, e simplesmente o nosso emocional, o nosso espiritual e toda aquela área a qual tem ao entorno de nossa vida sofre por causa disso. E quando nós entendemos que a misericórdia e a graça do Senhor vai além do julgamento das pessoas, a misericórdia e a graça do Senhor vai além do que palavras, zombarias ou até mesmo julgamentos vindo por homens, porque a misericórdia e a graça do Senhor não é simplesmente eu ir à igreja ou estar ali dizendo que sinto a Cristo, dizendo que estou ali um momento na presença do Senhor, mas quando eu saio para o lado de fora, eu começo então a olhar e a julgar pessoas. Mas quando nós entendemos que Jesus, quando ele vira para aqueles homens, diz assim que, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e eles todos se retiraram, e Jesus vai e fala para aquela mulher não pecar mais. Nós entendemos aqui que o que os homens dizem ao nosso respeito, o que os homens pensam acerca de nós, não importa nada perante ao que Deus pensa ao nosso respeito. Aquela pessoa a qual talvez você, talvez eu não dá nada por ela, aquela pessoa que talvez está no álcool, que está nas drogas, que muitas das vezes não consegue se desprender do vício, essas pessoas é a qual Jesus, ele tem o prazer de restaurar, de renovar, porque a graça do Senhor, ela não veio para os que estavam perfeitos, para aqueles que se dizem ser santos, que se dizem se portar de uma tal maneira que se exala santidade, mas a misericórdia e a graça do Senhor está mesmo em meio aos esforços reconhecermos que somos falhos e que também o nosso irmão também é falho e que independente do que ele fez, independente do que nós fizemos, Jesus ainda tem o poder de nos purificar, de nos lavar, de restaurar a nossa vida, de escrever a nova história, porque o que é para o homem impossível, para Deus se torna possível. Isso nós vemos que um homem que estava à beira do caminho a mendigar, ele quando vê ou ouve Jesus, escuta que Jesus estava passando, ele começa a gritar: Senhor, mestre, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele momento Jesus para, naquele cenário, e ali ele faz um milagre, cura aquele homem, e aquele homem sai em vista seguindo e glorificando a Deus. E aqui nós entendemos que não importa qual seja o pior cenário da nossa vida, Jesus ainda ele tem um meio, ele ainda tem uma maneira de nos aproximar, de trazer-nos para perto dele, por mais que na maioria das vezes é pela dor que nós voltamos de fato. Às vezes nós perdemos algo em nossa vida para que nós valorizemos e reconhecemos que tudo sem Cristo é nada, mas nada com Cristo se torna tudo. Ou seja, talvez nós não temos riqueza terrena, mas quando nós temos Cristo, ele se torna a nossa riqueza e tudo aquilo a qual nós precisamos, ele supre conforme a necessidade, conforme aquilo a qual ele conhece. Eu não sei como você está, eu sei que independente de tudo não é fácil voltar para a presença, não é fácil caminhar com o Senhor, não é fácil permanecer firme. Há momentos a qual nós caímos, há momentos a qual nós entristecemos e enfraquecemos, mas é nesses momentos que Jesus ele vem dizer para nós que ainda está ao nosso lado, que ainda ele tem uma nova história, que ainda ele pode fazer aquilo a qual o homem não tem condição de fazer. Eu não posso fazer nada por você. Eu não posso simplesmente pegar na sua mão e te levantar, porque isso é o Espírito Santo, é Deus que tem o poder de fazer em sua vida e em nossas vidas. E com essa palavra fica ao nosso coração e que nós possamos entender que aquilo a qual as pessoas dizem, seja de zombaria, seja de julgamento, podem até falar de você, independente de tudo isso, o mais importante é o que Deus fala ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito, independente de tudo. Aquilo que determina a nossa vida ou a nossa história final, aquilo que determina de fato a maneira como nós estaremos amanhã, é a pessoa de Cristo, que conhece não só o nosso passado, o nosso presente, mas que conhece também o futuro e que tem o melhor para mim e também para você. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos entender e que essa palavra fique ao nosso coração.